em ação. A Paula é psicóloga também, orientadora profissional, mestra e doutoranda em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, professora do Instituto Sede Sapenti AI e coordenadora do Núcleo de Psicologia da Rede Emancipa. Cada uma tem mais ou menos 30 minutos para a sua apresentação. Então, Ângela, você pode começar. Vou preparar aqui os slides. Obrigada, Andréia. Boa noite a todas as pessoas presentes. Muito bem-vindas e bem-vindos. Para a gente começar a pensar um pouquinho aí esse recorte que eu escolhi para que a gente dialogue hoje, né? Nós vamos ver um vídeo só para aquecer as nossas ideias e emoções, tá bom? Acho que dá para a gente ir aquecendo as ideias aí, né? Então, eu queria reforçar que é sempre um prazer a gente participar desses momentos de reflexão coletiva e construção de ideias, né? Estamos aqui para isso. O que eu pensei para esse encontro, junto com Paula, é fazer uma relação do que propõe Paulo Freire no livro Pedagogia da Autonomia, capítulo 2, que a gente sugeriu como leitura, mas que outras leituras também complementam o que a gente discute aqui, né? E acho que esses dois temas que o Eduardo Galeano cita nesse trecho do vídeo, que Paula sugeriu e eu achei maravilhoso, aliás, dá vontade de assistir o vídeo inteiro, são 23 minutos, a gente fez um recorte, que seria a consciência e a utopia, né? Então, acho que a gente fala um pouco sobre isso quando a gente está aqui nesse momento. A forma como a gente desenvolveu o projeto de vida Emancipa, né, em termos gerais, e mais especificamente no cursinho Salvador Allende, na Zona Norte de São Paulo, que é o recorte da nossa prática, no segundo semestre de 2020. E acho importante registrar que desde o conhecimento da Rede Emancipa até a troca e construção do trabalho que foi realizado, tudo aconteceu de maneira virtual. Algo que, para mim e para muitas psicólogas ou psicólogos e pessoas da área da psicologia seria inimaginável até pouco mais de um ano atrás. Andréia, a gente pode já começar com os slides? Então, o que a gente vai tentar trazer aqui hoje um pouco é fazer uma conexão direta com a prática que a gente desenvolveu, lembrando que essa prática ela aconteceu especificamente nesse cursinho que eu citei, né? E outras formas de desenvolver o projeto de vida aconteceram também em outros cursinhos, né? Mas essa que a gente traz aqui, ela é muito característica desse lugar que a gente atuou virtualmente ano passado, né? Podemos ir para o segundo slide, Andréia, por favor. Então, o que eu pensei, né? A gente vai ficar um tempinho aí. Eu começo a trazer algumas provocações em relação a 3 grandes temas ou conceitos que estão dispostos, né, em relação ao tema psicologia na educação democrática. A minha intenção é destacar alguns disparadores para a nossa reflexão crítica, que eu trago em relação à percepção da psicologia na educação, né, e como que ela se amplia em relação à sua atuação com a sociedade por meio do projeto de vida, né? E aí eu gosto de buscar documentos que estão disponíveis e que dão suporte para a prática profissional, independente da área de atuação. Então eu fui atrás do Código de Ética da Psicologia, e lá, quando a gente abre o Código de Ética, a gente vê os 3 primeiros princípios fundamentais, que são os seguintes: o psicólogo baseará seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O segundo princípio o psicólogo, aqui deveria ter uma psicóloga também, né? A gente está sempre marcando essa escrita e essa literatura, que em algum momento a gente vai chegar a algum acordo aí, principalmente acadêmico, para a gente respeitar aí todos os gêneros. Mas aqui no código tem: o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E o terceiro
diz que o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Eu fiz o recorte dos 3 primeiros, porque eu acho que eles são tão abrangentes, né, e que eles dialogam diretamente com esse caminho que acho que a psicologia continua trilhando aqui num movimento de educação popular. Então, consciente desse papel a ser desempenhado pelas e pelos profissionais de psicologia, eu entendo que fazer parte de um movimento de educação popular pode engrossar o caldo, como diz Carlos Piovesani, na área da linguística, na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. A psicologia que vem sendo desenvolvida no projeto de Vida Emancipa, Planejando a Vida, os Estudos e o Trabalho, reconhece que se trata de um espaço de construção e resistência, mediante as possibilidades de conscientização individual e coletiva, que emergem nas trocas entre estudantes, psicólogas e psicólogos. São objetos de interesse da psicologia no projeto de vida. E aí eu destaco 3 também. Aspectos subjetivos que as estudantes e os estudantes expressam nas telas, porque esse é o meio que a gente se relaciona, e aqueles que percebemos e desenvolvemos, ou devolvemos a eles e a elas, para nos certificarmos de que a nossa subjetividade não esteja falando mais alto. Né? E aí, veja, nós estamos pensando no presencial, desde que a gente chegou, né? Isso é muito interessante. A gente fala, quando a gente estiver presencialmente, a gente vai desenvolver um trabalho, que é geralmente a nossa referência de trabalho ao longo desses anos aí. Mas tudo isso que eu estou falando é virtual. Então, outro aspecto, objeto de interesse da psicologia no projeto de vida, né? Aspectos socio-histórico-culturais da vida dos estudantes e das estudantes, que, conscientes ou não, influenciam seus processos de escolha, e trabalhamos para uma tomada de consciência crítica sobre esses elementos. Identificar sonhos, construir caminhos para conquistas pessoais e coletivas. A formação de psicólogo e psicóloga tem no seu eixo estruturante a formação política, ética e filosófica, enquanto crítica e reflexiva. Tem muito tempo que eu fiz a minha graduação, né? Mas eu acho que eu aprendi essas coisas aqui lá. Nesse sentido, há que se comprometer com uma atuação profissional no sentido da mudança da realidade opressora e desigual, alinhada ao que propõe Paulo Freire. É uma psicologia entrelaçada à educação, estruturada na busca pela emancipação e autonomia, que compreende o indivíduo inserido em seu contexto socio-histórico-cultural e não somente relacionado à sua psique. E aqui eu trago, acho que um aspecto pessoal, que assim, eu não sou especialista em Paulo Freire, né? Ele não foi objeto do referencial teórico da minha pesquisa de mestrado, mas com essa adequação, né, de um movimento de educação popular, a gente acredita que Paulo Freire é um dos autores, se não o autor que melhor retrata o que é necessário para que essa educação democrática aconteça. Então, eu também me propus a estudar, né? Também é um movimento de estudo da gente enquanto psicólogo. A educação, por sua vez, que seria esse outro eixo aqui, interligado à psicologia e à democracia, é um direito de todas e todos. Estar no cursinho significa, muitas vezes, usufruir de um direito que é negado pelo contexto sócio-histórico de que os estudantes estão inseridos, e as estudantes. É uma educação que deve criar possibilidades para a construção do conhecimento, conscientização e prática constante. Entretanto, não é por se tratar de uma educação popular que existe a garantia de desenvolver uma educação emancipadora. Se nesse processo não houver reflexão sobre a condição ontológica do indivíduo, a educação proposta torna-se também alienante e reducionista, assim como em contextos escolares, e passa a entender o ser social como um produto, um objeto, como afirma o outro autor, Souza Neto, que é da educação social. Sobre a democracia, eu também me embaso em Paulo Freire. Ele nos diz que nós estamos ainda no processo de aprender a fazer democracia. E a luta por ela passa pela luta contra todo tipo de autoritarismo. A democracia é um processo. Um desses sonhos que, para lutar, é um sonho possível, mas cuja concretização demanda coerência, valor, tenacidade, senso de justiça, força para brigar de todas e de todos que se dediquem a isso. É um sonho por um mundo menos feio,
em que as desigualdades diminuam, em que as discriminações de raça, de sexo, de classe sejam sinais de vergonha e não de afirmação orgulhosa ou de lamentação puramente cavilosa. A democracia que Paulo Freire discorre é tudo que for diferente da ideologia e prática neoliberal da nossa realidade. Para ele, teoria e prática não estão separadas, elas se constroem em comunhão e se renovam a todo tempo. Falar, por exemplo, em democracia e silenciar o povo é uma farsa. É nesse sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo no respeito a ela, é a forma de estar sendo coerentemente exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos. Só os seres que se tornaram éticos podem romper com a ética, e aqui ele fala especificamente dos seres humanos. Tem uma parte no texto, não sei se alguém chegou a ler, que ele fala sobre a não existência de ética entre os elefantes, né? Fazendo uma comparação que só os seres humanos que têm consciência ética podem quebrar essa ética, a gente tem muito visto isso na nossa realidade. Nos diz nesse texto que pensar certo exige uma rigorosidade metódica, que respeite o estudante e a estudante como sujeito ativo no seu processo de formação. Ele diz que sabe que as coisas podem até piorar, mas também que é possível intervir para melhorá-las. A democracia que falamos é um processo em construção, consciente do inacabamento, que problematiza o futuro e recusa a sua inexorabilidade. Contra toda a força do discurso fatalista neoliberal, pragmático e reacionário, Paulo Freire reforça a necessidade de conscientização, e aí eu faço a ligação com o que o Eduardo Galeano nos falou lá atrás. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem politizar, não é possível. Educação democrática enquanto respeito à autonomia das estudantes e dos estudantes. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético, e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. A dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo no respeito a ela, é a forma de estar sendo coerentemente exigido por seres inacabados, assumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos. Nesse caminho, uma pessoa machista, racista, classista transgride a natureza humana. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever, por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. Então, acho que esses três conceitos, que eu fiz um pequeníssimo recorte baseado no que Paulo Freire nos traz, embasam muito a prática que a gente tem da psicologia no trabalho do projeto de vida. E aí, Andréia, passa para o outro slide, por gentileza, que eu tentei fazer um desenho de como que a gente vê os estudantes e as estudantes, né? Como é que eles chegam para nós? A ideia aqui, muito influenciada por Edgar Morin, que fala do pensamento complexo, é alguma coisa aberta, né? Mas é um aberto que não é solto, ele tem um limite que nos mostra esse foco, essa rigorosidade metódica que Paulo Freire nos diz. Então, a gente enxerga essas pessoas como sujeitos do seu processo educacional e de escolha profissional, porque são estudantes de um cursinho, né? Com todos esses elementos entrelaçados. Identificamos junto a essas pessoas aspectos e relações que as constituem e os constituem como pessoas, inseridas em seu contexto particular e no mundo, no sentido mais amplo. Então, a gente vê amizades, família, professores, passado, presente, futuro, rotina, como que é isso? É assim que a gente recebe essas estudantes e esses estudantes. Podemos passar, Andréia. E como que a gente chega para o processo, né? Porque nós estamos falando aqui também de nossas subjetividades, né? Chegamos com a nossa individualidade e consciência coletiva da necessidade de se construir um projeto de vida com essas pessoas como uma forma de luta e resistência para a sua emancipação. Temos limites da nossa atuação, né? Então, quais são os recursos que nós levamos? Nossa escuta, nosso interesse, né? Um contexto de pandemia que afeta a todos,
um embasamento teórico, né? E no caso do projeto de vida, a gente tem princípios norteadores que nos ajudam a pensar, né? Instrumentos pedagógicos, cuidados com prazos, aquela rigorosidade metódica está presente aqui. Para exemplificar, no Salvador Allende, que foi o cursinho que nós atuamos, a gente tinha 40 minutos semanais com quem aparecesse, né? E era livre. Tinha aula que apareciam 7, tinha aula que aparecia 1. E era com esse público que a gente trabalhava. E houve alguns atendimentos individuais, não atendimentos clínicos, mas com a mesma proposta de formação. Podemos passar, Andréia? Como que a gente trabalha? E aí eu tentei, com a mesma intenção gráfica, né, da gente mostrar que a gente faz uma parceria com essas estudantes e os estudantes, né, que olha para passado, presente e futuro, e aí aqueles aspectos que estavam, de uma certa forma, soltos, eles começam a se conectar, né? Mas eles não se isolam, porque essa relação está presente o tempo todo, né? E a gente trabalha para que esse projeto seja construído com o que é possível, para que seja construído um plano de ação, né? Porque a gente tem um prazo a cumprir, e olhando para um futuro, né? Ampliando essa utopia, conscientizando-se dessa utopia de que ela precisa existir, né? Para que seja esse horizonte a ser alcançado, que nunca vai ser alcançado, mas que nos faz caminhar. Podemos passar, Andréia, e aí eu já vou para o final da minha provocação, né? Então eu trago que, novamente, essa prática do projeto de vida emancipa como uma prática de resistência e esperança, né, que busca repensar os sentidos políticos, técnicos e culturais do contexto da escolha profissional, para que se construa uma outra realidade possível, né? A prática freiriana, que dialoga diretamente com essa proposta, ela é transformadora da realidade, por isso ela revoluciona, ela problematiza, ela indigna-se com a educação que não serve ao povo, né? Nesse sentido, a pedagogia de Paulo Freire constrói democraticamente sujeitos capazes, politizados, já que toda escola é política, inclusive o cursinho, por lidar com lugares diferentes de fala. É uma prática de resistência e esperança que busca repensar os sentidos políticos de ensinar, para que se construa uma outra realidade possível. Então, impactada com essas premissas, né, a gente traz a nossa bagagem da psicologia e construímos caminhos aí que a gente desvenda junto com essas pessoas que participam dessa proposta que a Rede Emancipa oferece nos cursinhos. Era isso que eu queria trazer e ficamos juntos aí até o final para a gente bater um papo. Obrigada, Andréia. Andréia, pode continuar nos slides e passar, eu vou seguir com eles também, por favor. Mas eu vou começar, então, me apresentando. Eu fechei aqui. Fique à vontade, tranquilo, eu vou falando, e aí, quando abrir, a gente vai seguindo, não tem problema. Bom, então, primeiro, gente, boa noite. É muito bom estar aqui hoje, eu acho que a gente estava esperando ansiosamente por esse momento de compartilhar com vocês o que a gente tem pensado em relação ao projeto de vida Emancipa. E aí, o que a gente se propôs a falar hoje, como a Ângela falou, é o que nós construímos até agora. A gente sabe que ainda tem muito para construir, e para isso mesmo, assim, contar com o apoio de vocês, contar com o apoio da rede para essas trocas é fundamental. O projeto de vida durante a pandemia e por conta da pandemia, ele foi passando por um processo grande de reconstrução. Que, aliás, segue, né, a pleno vapor, porque quando a gente trabalha fundamentado na praxis, é assim que as coisas são. Para começar, eu vou citar uma frase de um autor argentino que é uma referência importante na orientação profissional, que é Rodolfo Boroslavski. Ele diz o seguinte: descortina-se uma perspectiva teórica árdua. Nada mais, nada menos. Ixi, a frase sumiu. Eu vou esperar voltar. Pronto. Nada mais, nada menos que construir modelos que revelem a articulação entre o sistema social imposto aos homens e os sujeitos que o sustentam, o mantêm, o transmitem, mas que, e aí eu grifei, é bom levar-se em conta, também o transformam. Boroslavski, ele é um autor muito importante para pensar a orientação profissional no Brasil, e o projeto de vida está muito alinhado com a orientação profissional. Mas esse livro dele, na verdade, é um livro que ele é organizador,
e ele é autor de um capítulo da introdução, é um livro menos conhecido, que chama Vocacional Teoria Técnica, deixa eu copiar aqui, Teoria Técnica e Ideologia. É um livro muito interessante, ele vai discutir algumas questões bem pertinentes para pensar o que a gente entende como projeto de vida também. Inclusive porque ele diz, e esse é o ponto da construção coletiva do projeto de vida, que ninguém se realiza num país não realizado, que não se pode pensar num projeto pessoal independentemente de um projeto social. Bom, continuando, né, e falando um pouco do nosso percurso, esse ano a gente teve muitas ideias, pensou muitas coisas, nem tudo deu certo, outras ideias surgiram, o online foi um desafio, mas o fato é que depois de um tempo de elaboração interna entre nós, né, do Núcleo de Psicologia, do Projeto de Vida, do Projeto de Vida Emancipa, e aí eu já antecipo que dizer Projeto de Vida Emancipa é importante, porque tem muitas formas de pensar e construir o Projeto de Vida, e nosso horizonte é sempre de emancipação. Mas, enfim, depois de toda essa reflexão, a gente achou que estava na hora de compartilhar aquilo que elaboramos e fazer um convite a essa construção. Tem um e-book que deve estar circulando, que já está circulando, não sei se chegou a vocês, mas se não chegou é só falar com a gente, e já faz parte desse movimento de compartilhamento. Algumas das coisas que estão lá eu vou falar um pouquinho aqui, e hoje a gente vai falar também sobre alguns pontos, tanto do e-book, como elementos pertinentes do texto que ficou como referência para a minha fala, que é escrito por Ana Bock, que é uma psicóloga, e por Silvio Bock, que é um pedagogo e orientador profissional. Então, o título da minha fala é A Construção Coletiva do Projeto de Vida, Psicólogas, Professores e Educadores em Ação. E aí, o próprio processo de discussão sobre esse encontro do grupo de estudos foi em si mesmo uma construção coletiva. Primeiro, a gente discutiu entre a coordenação do projeto de vida, trazendo uma necessidade de troca, de levar para a rede de forma mais ampla nossas ações, e ter os retornos, as críticas, as colaborações de vocês. Em seguida, a gente discutiu com a coordenação do grupo de estudos, né? Eu e Ângela conversamos bastante, discutimos temas, títulos, bibliografia, que vida passa antes, e o formato que a gente desenhou para o dia de hoje parte dessas diferentes trocas, né? Entre o pessoal do projeto de vida, estudantes que buscaram os encontros, que buscaram a gente de diversas formas, e educadores e educadoras que foram percorrendo esse caminho com a gente, seja nas discussões da Rede Emancipa como um todo, seja nas trocas que a gente teve com o cursinho do qual a gente faz parte, o Alende, as reuniões dos GTs da Universidade de Emancipa, da coordenação estadual, enfim, os vários encontros que a gente pôde ter. E aí o projeto de vida, tal como a gente pensou para a Rede Emancipa agora, nesse momento, considerando todas essas variáveis, ele foi pensado e ele é conduzido pelo Núcleo de Psicologia. Mas o que a gente quer dizer quando a gente fala uma construção coletiva? A gente quer dizer um pouco o que eu citei quando eu citei Bohuslavski, né, que a gente não consegue pensar num projeto pessoal descolado do contexto mais amplo do qual esse projeto pessoal faz parte, né, e a gente não consegue pensar um projeto pessoal sem pensar também um projeto social, né, e a gente quer dizer também que trabalhar a ideia de projeto, de trazer o futuro como um campo de possibilidades, num contexto de tanta incerteza, incerteza mais agora até do que antes, mas sempre marcado pela incerteza e pela desigualdade. Inclusive, a escolha é marcada pela incerteza, mas tudo isso se agrava num país desigual como o Brasil. Mas a gente quer dizer que trabalhar com projeto, que pensar a escolha, e aí mais especificamente a escolha de um curso ou um trabalho, considerando que a gente está num cursinho popular, é importante, né? E trazer o futuro dessa forma, e pensar como tudo isso se alinha com a vida das pessoas, faz parte de um eixo mais amplo, que o Núcleo de Psicologia faz uma parte, mas que não dá conta de tudo, porque não é para dar, porque tem várias ações que dialogam com as ações que a gente faz e que são importantes, que se complementam, que dialogam, tem coisas que a gente pode construir coletivamente, tem coisas que vão ser conduzidas nas disciplinas pelas professoras e pelos professores, no projeto de vida pelos psicólogos e psicólogos, pelos estudantes nos seus processos, então é uma construção nesse sentido. E aí a gente entende, né, que esses encontros individuais e coletivos que a gente conduz são uma parte importante, né, mas que é preciso ampliar, e tem várias outras ações e práticas que também são, mas que é preciso ampliar e quebrar, se necessário, as molduras a partir das quais os estudantes pensam e constroem seus futuros. Né? É preciso oferecer espaço de elaboração, de discussão e de troca para que esses projetos sejam construídos. Pode passar para o slide 2, por favor, André? Pronto. E aí, o que seria o projeto de vida Emancipa? Primeiro, para começar a falar do projeto de vida, eu gostaria de citar uma autora que eu citei na segunda-feira, em um outro evento, que é Bell Hooks, que é professora, que é militante, que é feminista, né, nascida nos Estados Unidos, e que tem um livro que chama Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade.
E lá ela vai falar uma coisa que é muito cara, acho que para todos nós, eu estou conjugando no feminino, mas homens se mais contemplados pela minha fala, mas ela fala de uma luta para não perder a convicção de que é possível educar, ser professora, dar aula e não reforçar os sistemas de dominação vigentes, né, na sociedade. E a gente pensa projeto de vida nessa direção, com esse horizonte. E daí que a importância de demarcar o Emancipa depois do projeto vão ser diferentes. E a nossa parte desse norte, né, da emancipação. Bom, o projeto de vida, então, eu fiz aqui um pequeno, não sei nem como é que eu posso chamar essa representação gráfica, mas o projeto de vida ele vai envolver, como a Ângela falou, pensar passado, presente e futuro, né, de forma articulada. A gente está no presente, olhando também para o passado, ao mesmo tempo em que olhamos para o presente, para pensar no futuro que a gente quer construir. E pensar também, eu acho que hoje mais do que nunca é importante dizer isso, no futuro que a gente não quer construir, não quer que volte nunca mais, né? Pensar em projeto de vida, então, vai envolver pensar em elementos pessoais, né? Quem eu sou, quem eu quero ser, em elementos sociais, em que mundo eu vivo, em que mundo eu quero construir, e em elementos operativos, que é o plano de ação. Quer dizer, como é que eu pretendo fazer para colocar em prática aquilo que eu quero? E aí, a partir disso, a gente pensa, né, no projeto e no plano de ação, que estão intrinsecamente relacionados. E a gente sabe que projeto é uma construção. Então, ele tem nortes, a gente pensa, a gente planeja, mas é na relação com a realidade material que os projetos e plano de ação são colocados à prova. Então, é a partir, né, da reflexão e da ação que a gente vai construindo e reconstruindo esse projeto de vida. Você pode passar, por favor, André? Obrigada. Bom, aí considerando essas questões, a gente desenhou esses objetivos do projeto de vida, né? O primeiro seria auxiliar na elaboração das ansiedades relativas às escolhas de vida e trabalho, propiciando um espaço de acolhimento, de escuta e de diálogo. A gente sabe que é um momento de tomar, né, de fazer uma escolha sobre, quanto a um curso, quanto a uma profissão, ou mesmo pensar a vida profissional, pensar as barreiras, os obstáculos que aparecem, pensar nas possibilidades, envolve também a ansiedade. E o projeto de vida é um espaço para elaborar isso. E essa elaboração pode se dar de diferentes formas. Seja falando mais diretamente sobre ela, seja discutindo questões, esclarecendo dúvidas, seja conversando com o outro e vendo que aquelas questões que a gente acha que são tão pessoais passam por um coletivo, passam por questões estruturais também. Mas é muito importante para a gente dar um espaço para acolher, né, e elaborar essas ansiedades. Um outro ponto que vai na linha de que não dá para a gente pensar num projeto pessoal descolado do coletivo, é que a gente busca possibilitar a reflexão crítica sobre o contexto social, político e histórico em que as escolhas pessoais e coletivas se conformam. Então, não existe esse sujeito neutro, isolado, né? A gente precisa pensar de que nós somos sujeito, a gente parte, Silvio Bock e Ana Bock vão falar bastante disso, né? Não dá para a gente pensar em um indivíduo neutro, descolado dessa realidade, né, em que ele está inserido. E mais do que está inserido, na verdade, mas vamos falar sobre isso mais adiante. Um outro objetivo é a promoção da autonomia. E aí a autonomia no sentido do reconhecimento de si mesmos como sujeitos de suas próprias histórias. O quarto objetivo seria favorecer a busca ativa de informações sobre o mundo do trabalho, curso e profissões. Né? Quando a gente trabalha com um projeto de vida, é importante trabalhar tanto o autoconhecimento, essa dimensão identitária que eu falei, quanto também a busca de informações mesmo, sobre o mundo do trabalho, sobre os cursos, sobre tudo aquilo que pode possibilitar uma escolha mais ponderada. E aí, a partir disso, a gente busca auxiliar na construção de um projeto de vida e de um plano de ação para que esses objetivos possam ser colocados em prática. Sabendo que esses objetivos podem mudar, né, que podem se alterar, mas justamente por isso, cientes de que pode haver essa alteração, é importante trabalhar no eixo da autonomia, né, de dar ferramentas para que os estudantes possam buscar criticamente as informações, possam construir criticamente os seus projetos. E aí, a gente pensou, né, dentro disso, em 3 eixos de ação, que eu vou falar bem rapidinho, mas já adiantando que podem surgir outros, né, porque, como sempre, é a reflexão contínua que a gente faz sobre a prática que vai orientando a nossa prática. Então, nesse momento, a gente tem 3 eixos. Um são os encontros coletivos do projeto de vida, né, e esses encontros coletivos têm esbarrado com vários desafios nesse momento, né, seja pelo acesso dos estudantes e estudantes à internet, a boa parte do celular, tem o limite dos dados móveis, seja pela dificuldade mesmo de formar grupos, né, por
por uma certa taxa de evasão também de estudantes que a gente enfrentou e vem buscando contornar. Eu vou falar sobre esses slides mais adiante, mas pode manter aí, André, não tem problema. E aí cada psicólogo e psicólogo vai construir, junto com o conselho que faz parte, a melhor forma de lidar com essas questões relativas ao projeto de vida. Né? E que as questões que a gente enfrenta, a gente sabe, né? Os educadores e educadoras também estão enfrentados de diferentes formas. Então, pode ser que o grupo não aconteça da forma como a gente gostaria, mas a gente também tem a experiência do ano passado mostrando alguns recursos que têm funcionado. E é uma questão experimental que funciona, né, nesse momento. A outra forma de atuação são os encontros individuais em orientação profissional. Então, é um processo que parte de princípios norteadores semelhantes, mas é realizado entre um psicólogo ou psicólogo e um estudante. Mas que busca trabalhar essas questões também de outra forma, já que a gente não constrói em grupo. E aí, considerando esse momento, e a partir da experiência também de outros psicólogos e psicólogas, a gente viu a possibilidade de outros recursos, né? Como lives, debates, palestras para discutir temas pertinentes. Ano passado a gente fez uma jornada de orientação profissional em parceria com o Instituto Sede Sapiência. Esse ano a gente pensa na possibilidade de fazer uma feira de trabalho e profissão. Isso tudo são ideias, né? De fazer uma feira de trabalho e profissão para discutir questões relativas à escolha, questões relativas à profissão. Enfim, tem a possibilidade de fazer plantões também. A gente está aberto a pensar e construir estratégias que se mostrem mais afinadas e mais alinhadas com o que o momento vem demandando. Bom, então, aí vamos para esse slide agora. O planejamento dos encontros e as atividades que vão ser utilizadas são de responsabilidade das psicólogas e dos psicólogos que vão conduzir esse processo em diálogo com os cursinhos e com os estudantes. Que a gente precisa, né, no nosso trabalho, a gente tem muita clareza disso, que a escuta é um elemento fundamental para a gente pensar a nossa ação, né? Senão a gente fala para, em vez de falar com, como já diria Paulo Freire. E aí existem várias formas de fazer o projeto de vida acontecer, mas tem alguns princípios norteadores também que são importantes para a gente pensar nessa prática. E se a gente tem princípios que orientam a nossa prática, a gente tem também ideias às quais a gente se opõe. E essa oposição parte do entendimento de que essas ideias não contribuem para a construção de projetos que tenham a emancipação como um horizonte. Então, esse é o primeiro ponto. Né? A emancipação é o horizonte, não é um horizonte simples. Né? Envolve a consciência crítica para pensar a transformação, envolve ruptura com a ideia de neutralidade, que serve para mascarar as relações de dominação e opressão. É uma ação que vai na linha da libertação, não da adaptação. Então, há uma crítica muito forte à ideia da adaptação, por e simples. Né? A ideia de ajuste da pessoa ao curso, ao trabalho, porque essa ideia de adaptação ela não abre tanto espaço para crítica ao próprio vestibular, às desigualdades que, em diálogo com as experiências pessoais, vão construindo diferentes experiências, identidades, possibilidades de escolhas e trajetórias. Ana e Silvio Bock vão partir também, e a gente, né, parte também dessa concepção, de sujeito, né, um sujeito em relação com o mundo. Então, o ser humano é histórico e social e é um ser humano ativo no mundo também. Né? Silvio e Ana vão falar que o ser humano, as mulheres e os homens e a cultura vão se desenvolver juntos, ao mesmo tempo. E aquilo que está no mundo é uma construção humana. Né? Então, é na relação com o mundo que a gente se constrói, e dessa forma não tem aquela ideia de que as capacidades são inatas e é uma mera questão de identificá-las, de identificar os cursos e formas de trabalho e fazer o ajustamento, né, dessa relação do perfil psicológico e perfil profissional. Né? E quando a gente considera esse ser humano dessa forma, a gente tem que entender também que a construção do sujeito se dá em condições sociais que são desiguais. Então, a gente sabe bem, né, que as pessoas não partem do mesmo lugar, que não tiveram as mesmas possibilidades, as mesmas dificuldades, e isso é importante de se ter em vista, né? E isso leva a gente a pensar a escolha. A escolha ela tem um caráter individual e uma natureza social, né, segundo os autores, precisamente por conta dessa concepção de sujeito em relação com o mundo. Então, a gente vai contra essa ideia de escolha livre e restrita, que desconsidera as relações de poder, o contexto, as desigualdades, e ao mesmo tempo, e aí está o nosso impasse, ao mesmo tempo que a gente reconhece tudo isso, é esse sujeito que se constrói em relação com o mundo, em meio a relações desiguais, que vai escolher e vai construir os seus projetos, né? Então, a gente precisa trabalhar a partir dessa chave, mas a gente não parte de uma concepção individualista, liberal, né, tanto de sujeito quanto de escolha. E a gente busca combater muito essa ideia da individualização,
dos problemas sociais, né? Existem muitas palavras hoje que são usadas para se referir a isso, né? A gente tem empregabilidade, adaptabilidade, tem trabalhabilidade, tem uma série de outros termos, flexibilidade, e vão dizer, olha, o mundo mudou, o mundo é assim agora, e as pessoas precisam se adaptar, construir em si mesmas as competências para lidar com esse mundo desigual, né? E aí, essa forma de pensamento, ela não leva em consideração a transformação social, que para a gente é tão importante. Então, só os dois últimos elementos, né? A importância da ampliação da consciência crítica sobre a realidade e a instrumentação para agir e transformar essa realidade, contrapondo de novo a ideia de adaptação. E também, né, a ruptura com estereótipos, seja acerca das formas de trabalho, das profissões e dos cursos. Então, pode passar, André, o slide, por favor. Vou citar aqui uma frase dos autores, né? Eles falam da importância de olhar o indivíduo que escolhe uma profissão, de modo a compreender que a escolha, que é do sujeito, é feita a partir de muitos elementos que estão no meio social e que compõem a escolha. Os valores sociais que circulam, as noções de trabalho e sucesso profissional, as pressões sociais de familiares e outros, as influências e informações recebidas no decorrer da vida escolar, os significados pessoais atribuídos a si mesmo e ao futuro, enfim, um conjunto enorme de elementos que são internalizados pelo indivíduo que escolhe, possibilitando e limitando sua escolha. Então, a importância da gente buscar dar ferramentas e dar elementos e construir, na verdade, junto com eles, essas ferramentas e esses elementos para que eles possam pensar de forma mais detida sobre suas escolhas. Né? Ao escolher, a gente sempre tem uma renúncia, né? Escolher implica perda, implica luto, mas o processo de escolha ele pode ser mais ponderado, ele pode ser mais esclarecido, e é isso que a gente busca propiciar. Pode passar, Andréa, por favor. Obrigada. E aí, o último slide, né, que é a ideia de retomar essa construção coletiva do projeto de vida, né, a gente fala de psicólogas, educadoras, estudantes e ação, e aqui o espaço é muito mais para uma pergunta que é ao mesmo tempo um convite. Como é que a gente pode juntar forças? A gente sabe que vocês que estão aqui ou têm interesse em construir algo, ou, e muito possivelmente, já estão construindo muitas ações que vão nessa mesma direção, que tem esse mesmo horizonte. A gente tem algumas preocupações, por exemplo, com a evasão, e a gente acredita que, além de existir, claro, um ponto que é a realidade material e as restrições que ela coloca nesse momento, é algo que pode contribuir, pelo menos um pouquinho, com a permanência dos estudantes, que os estudos no cursinho têm uma perspectiva cada vez mais nítida para quem estuda, né? E que o resultado desses estudos, das discussões e de tudo que está envolvido com fazer parte de um movimento social de educação popular, não esteja apenas no horizonte distante da aprovação no vestibular, mas esteja atrelado ao desenvolvimento de um lugar de sujeito e a um projeto de vida que envolva sujeito e sociedade e que possa pensar em atrelar o presente, o passado e o futuro. Né, que é a ideia de pensar ações no presente para que um determinado resultado no futuro seja alcançado. Tem até um autor, na verdade ele está falando de outra coisa, um autor português que chama Gonçalo M. Tavares, ele tem um livro que chama O Senhor Calvino. E aí ele lembra em algum momento de uma personagem, eu acho que era a Senhora T, que era uma pessoa que era tão vesga que olhava nas quartas-feiras ao mesmo tempo para os 2 domingos. E pensar projeto é um pouco isso, em certa medida. É a gente olhar a partir do presente para o que já foi vivido, né, a memória do passado, e pensar o futuro. E ressignificar e repensar o passado, pensar criticamente esse passado, abre brechas também para a construção de histórias, de trajetórias alternativas e diferentes, né, tendo outro horizonte. E aí, a gente coloca aqui todo mundo juntinho, psicólogas, educadoras e estudantes, porque a gente sabe que esse processo se constrói no coletivo. E professoras e professores são grandes referências para estudantes, né? Eu sou orientadora profissional e é muito comum, na minha prática de orientação profissional, ouvir relatos das pessoas que estão buscando orientação de carreira, já em transição de carreira, por exemplo. Eu ouço muitos relatos de pessoas que fizeram as suas escolhas, né, do curso a seguir, inspirados por aulas, por professores e professores específicos, pela ideia de dar aula como uma forma de devolver à sociedade aquilo que obtiveram. O cursinho e a educação aparecem não só como um suporte importante, mas também como uma possibilidade muito forte de construção de outros horizontes. Muitos estudantes também, a gente sabe,
não tem necessariamente em suas famílias a referência de alguém que cursou uma universidade, por exemplo, e faltam referências, muitas vezes, pela própria forma como a nossa sociedade se organiza, do acesso à universidade como horizonte possível para os estudantes de periferia. Então, assim, falta sentir o acesso à universidade pública como um direito e uma possibilidade. E a gente sentiu isso também no projeto de vida, né? Assim, a gente quer demarcar cada vez mais que os estudantes têm direito a nos buscar, né, para discutir isso, que eles têm direito a ter esse espaço de elaboração, de construção, de reflexão, para que possam pensar as escolhas, né? Porque, de fato, a gente sabe que a estrutura que se construiu para o acesso e para a permanência também nas universidades, né, é muito desigual. E aí, quem lê o texto vê que Silvio e Ana Boca, eles têm um modelo de encontros que está distante da realidade do que a gente pode fazer agora, e tudo bem, ele dá pistas para a gente pensar em várias formas de atuação que são viáveis nesse momento, né, eles propõem 15 encontros de 2 horas para pensar alguns temas. E aí, quem lê o artigo acompanhou, quem quiser ler depois e ver como é cada encontro, eles fazem um breve resumo de cada encontro e que eles buscam discutir, mas eles discutem, né, o significado da escolha profissional, o mundo do trabalho e depois um eixo de autoconhecimento e informação profissional. E aí, nem sempre vai ser possível fazer dessa forma, essa também não é a única forma, mas é uma forma que dá pistas importantes, né, porque a gente quer, como eu falei, criar esse espaço para se pensar mais detidamente as escolhas, como se escolhe, que elementos é possível levar em consideração, como buscar se conhecer melhor e, ao mesmo tempo, buscar informação pertinente, e, ao mesmo tempo, como escolher, tomando uma consciência desse mundo em que se vive, do mundo que se quer construir. E aí o trabalho ele vai em várias linhas. É importante a gente buscar ampliar as concepções sobre cursos e profissões. Ana Bock e Silvia Bock vão lembrar que as pessoas não se relacionam só com a profissão, mas com o que se chama de a cara da profissão, né, que é uma imagem construída a partir das experiências, dos contatos, das referências que cada pessoa tem das profissões, e aí eu complemento dos cursos também, né? Então, é importante buscar ampliar essas percepções do que é um curso, do que é determinado curso, do que é determinada profissão, de quais são as possibilidades. E é também importante a gente buscar alargar os horizontes, como eu já falei um pouco, mas eu acho importante marcar para finalizar, alargar os horizontes do que é percebido como possível, como acessível, como direito, fortalecer essa ideia de que é possível construir algo diferente do que se tem. E isso é uma luta, inclusive, contra o que a própria sociedade diz, né, constantemente, de diversas formas, que é possível para as pessoas da periferia. E aí eu vou só para fechar, citar uma frase que está nesse artigo que eu coloquei como referência, né, que é sobre a promoção da saúde. Na verdade, é uma frase que não é de Silvia Ana Bock, é de Aguiar e Bock, um texto de 1995, mas que eles entendem a orientação profissional, e aí eu complemento, né, coloco o projeto de vida junto, como promoção de saúde, em certa medida. E dizem, promover saúde significa compreender e trabalhar com o indivíduo a partir de suas relações sociais. Significa trabalhar essas relações construindo a compreensão sobre elas e a sua transformação necessária. Promover saúde significa trabalhar para ampliar a consciência que o indivíduo possui sobre a realidade que o cerca, instrumentando-o para agir, no sentido de transformar e resolver todas as dificuldades que essa realidade lhe apresenta. E aí, eu vou encerrar minha fala por aqui, e eu encerro muito mais com o convite a ouvir vocês, a pensar no que a prática de vocês já se alinha com nossas discussões, em como a gente pode se complementar, né, que ações a gente faz pelo núcleo de psicologia, que ações são feitas em outros contextos, e que a gente pode trabalhar junto também nessas ações, né, buscando esse horizonte maior, que é deixar o futuro, como Paulo Freire fala, e a Angela citou, o futuro é problemático, mas não inexorável. Então, o futuro não está posto, há possibilidade da gente fazer alguma coisa em relação a esse futuro. E acho que nesse momento, mais do que nunca, é importante a gente manter essa chama acesa. E trabalhar com um projeto de vida pode ser um instrumento bem interessante para caminhar nessa direção. É isso, gente. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada, Paula, e obrigada, Ângela, falas maravilhosas. Bom, eu acho que o Rodrigo anotou agora, a gente vai para a nossa sessão de
dúvidas e comentários, né? E eu não sei se o Rodrigo, eu pedi para ele anotar, eu não sei se teve algum. Se alguém quiser falar, perguntar alguma coisa, contribuir de alguma forma, pode levantar a mão que a gente vai abrindo. Pode fazer, Cauê. Pode falar. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Obrigado, Ângela e Paula, pelas exposições e pelas indicações dos textos, que eu gostei bastante. Do Paulo Freire eu já conhecia, mas esse segundo, sobre a orientação profissional, eu não conhecia, eu achei muito interessante. Tem uma questão que me inquieta um pouco, que tem a ver com a minha reflexão sobre a minha prática enquanto professor, e com o que está no texto do Paulo Freire, principalmente, que é essa questão da gente se ver como um sujeito no mundo, mas como um ser humano em processo constante e contínuo de formação, de relação com o outro e com o mundo que nos circunda, né, no aspecto cultural, econômico, político, social, etc. E que ele fala dessa necessidade da gente estar aberto, né, Então, isso é um desafio para a gente, quanto educador, né, de não subir numa questão de falsa superioridade, nem de achar que em algum momento a gente chegou num ponto em que não precisa continuar aprendendo, né, isso é uma coisa constante, mas eu vejo que isso também é um desafio para o educando, né, e eu me deparo algumas vezes com situações em que o educando parece não ter essa abertura, né, parece trabalhar com uma questão, bom, eu já sei o suficiente, a minha posição, a minha opinião, aquilo que eu penso sobre essa profissão, ou sobre o mundo, ou sobre a política, já é suficiente, não ter essa abertura para ouvir, ou para ler, ou para estudar. E eu queria saber como vocês, na perspectiva da psicologia, acham melhor, ou costumam trabalhar com essa questão de promover uma abertura, de tentar estimular essa autonomia no sentido deles buscarem ativamente progredir na sua formação, de não ficar fechado no próprio mundo, né? Porque, assim, do ponto de vista da didática, da pedagogia, a gente tem algumas estratégias, mas nem sempre elas são eficientes se não tiver uma pegada um pouco mais do contato humano, de olhar a psicologia do outro, não sei se promover essa abertura. A gente escolhe quem começa falando, Paula? Então, peraí, gente. Ninguém mais tem dúvida? Porque a gente podia. Outras pessoas podem perguntar, né? Fazer um compilado de dúvidas. Só para, assim, acho que cortou um pouco para mim o vídeo do Cauê, não sei se para vocês também, mas acho que a gente não perdeu o que ele falou, né? Acho que foi legal, Cauê, só para... Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida agora, pode escolher aí. Quem quiser responder, já pode responder. O pessoal não precisa ser dúvida só, não. Gente, não precisa ser dúvida. Comentários, crítica, sugestão, né, compartilhamento de experiências. Eu falo dúvida porque é mais fácil, mas é que engloba tudo, né, gente? Pode criticar também. Brincadeira. Mentira, pode criticar, sim. Eu coloquei uma questão no chat. Você quer ler, André? Eu leio. Bom, o Rodrigo perguntou como é possível trabalhar questões políticas, técnicas e culturais das profissões dentro do projeto de vida. E a Luane quer fazer uma pergunta. Então, Luane pode fazer, aí daí vocês respondem, cada uma responde uma, não sei. Bom, oi, gente, vocês me escutam bem? Pronto. Primeiro, agradecer, as falas, assim, foram brilhantes, me sinto muito feliz toda vez que eu consigo participar dos encontros. Eu pesquiso socioeducação, estagiei também numa unidade de internação para adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas, né? E aí eu queria pensar, assim, o que a gente pode, qual a possibilidade, né, de um projeto de vida que visa a emancipação dentro do contexto da socioeducação, com adolescentes que estão encarcerados. E, enfim, mais ou menos
é uma questão que ainda não está bem elaborada mesmo, porque é um incômodo meu que vem de pesquisa e de vivência, mas me lembra muito o PIA, né? Que a gente faz um projeto individual de atendimento com esse adolescente. Só que eu sempre senti falta dessa ideia de emancipação. Parece que o nosso principal objetivo é gerar corpos dóceis, trabalhadores dóceis para o sistema. E é como se isso fosse o nosso grande alcance, assim, na socioeducação, e isso me inquieta bastante. Então, eu queria uma visão paulo-freireana, uma visão emancipadora dentro desse contexto, se for possível, que eu acho que é assim. Obrigada. Agora sim, podem responder, quem quiser começar. Tá fácil, né, Paulo? Obrigada, Cauê, Rodrigo e Luane, pelas perguntas. Eu vou tentar trazer, talvez, a minha visão, e aí eu acho que é legal todo mundo que está aqui, né, caso queira contribuir, porque, de novo, eu estou, acho que até já entrando na pergunta do Cauê, eu estou trazendo a minha subjetividade, a forma como eu entendi, a forma como a gente pensa e trabalha, só que não faço isso sozinha, né? Eu faço isso em parceria, e a gente constrói esse trabalho e verifica junto a estudantes. Então, acho que pensando a primeira questão do Cauê, quando você fala do sujeito ativo no processo, eu acho que isso, quando a gente fala assim, e aí eu faço meia culpa junto com você, Cauê, eu falo, Paulo Freire todo mundo conhece, né? Eu diria que a gente já leu Paulo Freire em alguma vez na vida, mas eu acho que a gente não conhece Paulo Freire o suficiente, a gente tem que ler sempre, né? Esse livro, então, Pedagogia da Autonomia, cada vez que a gente lê, outras coisas nos ocorrem. Então, não é fácil você trazer o sujeito para o processo, né? Eu preciso me despir de mim. E acho que aí eu posso buscar uma referência que eu tenho forte, que é do Edgar Morin também, que dialoga com isso. Eu tenho que ter uma humildade epistemológica para poder construir coletivamente. Então, eu vou tentar dar um exemplo prático, Cauê, na nossa realidade lá do cursinho que nós trabalhamos, eu e Paula, mais especificamente. A gente fez um planejamento das atividades, eram 10 encontros, mas esse planejamento ele só aconteceu depois do primeiro encontro, né? Então, nós temos a nossa bagagem conceitual, experiência prática de trabalhar com juventude, e aí eu acho que você está falando de um público específico que, na maioria das vezes, é um público jovem, né, que tem essa característica. Muitas vezes o jovem demonstra que não quer nada, e, ao mesmo tempo, ele quer muita coisa, né? Aí eu acho que a gente talvez precisa acalmar um pouco a nossa expectativa para entender essa oscilação dos adolescentes e das adolescentes que querem muito algo e ao mesmo tempo não querem aquilo, né? Mas, na prática, a gente construiu isso coletivamente, desde do planejamento das nossas atividades. A gente já tinha essa experiência, principalmente Paula, que trabalha com orientação profissional, né? Essa não é a minha área, mas eu tenho estudado, lido, contribuído com a questão de formação humana e juventude, que é um pouco que eu atuo. E trazer o sujeito para o processo é você, o tempo todo, exercitar essa prática democrática de construção. Então, nós da psicologia, por exemplo, a gente consegue perceber um momento onde a ansiedade ela é um problema, mas a gente também consegue perceber onde a ansiedade é necessária, para que ela estimule as pessoas para a ação, né? Então, a psicologia contribui nesse sentido, e aí eu acho que a gente se diferencia de outros profissionais que trabalham o projeto de vida. Então, não é uma restrição, mas é um pensar junto com educadores, nesse caso que você está dizendo, né? Então, muitas vezes a gente talvez não tenha um vídeo simplesinho, aqueles TEDs na internet disponíveis, que fala sobre a diferença entre empatia e simpatia, né? E aí eu acho, talvez até uma sugestão. A gente não quer animar o jovem. Não, vamos lá, você tem protagonismo, vamos fazer isso. Em projeto social que eu trabalho 17 anos, a gente faz muito isso, né? Mas é diferente. Eu preciso entender esse não querer. Porque esse não querer, se eu acho que é só desse adolescente, ou desse jovem, ou dessa jovem que está na minha frente,
aí eu fujo da lógica, né, que a gente quer combater, que é a lógica de trazer para o individual o que são problemas do contexto social. Então, eu acho que é um desafio, sim, construir o tempo todo com esses jovens, né? Se nas escolas formais, se pudesse construir um currículo com esses jovens, onde você tivesse a pesquisa, a curiosidade, Paulo Freire fala muito da curiosidade nesse texto, né? É cruel, é perverso você tolir a curiosidade de um aluno, de uma aluna, porque eu tenho que dar um conteúdo que eu programei para essa aula, né? Qual é a curiosidade que eu estou estimulando? Eu preciso conhecer isso, mas para isso eu tenho que me despir de muitas coisas, né? Então, eu iria um pouco nessa linha, Cauê, eu acho que só para tentar contribuir com o que você sugeriu. Acho que para o Rodrigo, já engato aqui, Rodrigo, eu vou resgatar o professor Severino, né, que é daquele livro da metodologia do trabalho científico. Eu acho que ele fala isso de uma maneira muito sábia, né? Ele traça a educação com 3 eixos: o eixo técnico, político e cultural, né? Então, o técnico, ele são as ferramentas, né? São os conteúdos da profissão que fazem, que são extremamente necessários para que você exerça esse ofício. Então, a gente aprendeu um monte de conteúdo lá na graduação da psicologia para que nos formássemos psicólogas e psicólogos. Mas ele não é o único, né? E que normalmente as graduações, as escolas, e principalmente ensinos mais básicos, eles focam, e cada vez mais, e eu não sou contra o ensino técnico, já digo aqui, já trabalhei até para a formação de um currículo de ensino técnico, mas eu acho que é uma outra vertente. Eu preciso entender em que contexto que essa educação está inserida, né? Onde que está essa escola? Como é que é esse bairro? O político, no sentido de associativo, ele está inserido num contexto, num bairro, numa comunidade, numa escola. Quais são os recursos dessa escola? Né? Por que a gente está nesse espaço? Como que a gente se relaciona com a comunidade aqui? Então, seria político no sentido associativo e crítico, obviamente, né? E aí eu já resgato o filosófico. E o cultural e o simbólico que o professor Severino traz, ele é a parte da criatividade, que dialoga diretamente com o que Paulo Freire nos propõe. Então, qual é o espaço de criatividade que a gente oferece nos momentos que nós estamos proporcionando junto a essas pessoas que estão aqui, para se desenvolver, né? E não é uma criatividade solta, é uma criatividade que passa por esse rigor metodológico, porque a gente sabe que até para ser democrático, a gente tem que ser rigoroso. Nós estamos vivendo isso hoje, né? A gente achou que nós nunca seríamos ameaçados com a nossa democracia. Eu, pelo menos, achei, né? E acho que, para responder um pouco para a Luane, quando você fala de adolescentes encarcerados, Luane, eu me lembro de um professor, um francês, que eu fui num evento uma vez de pedagogia social, e que ele faz visitas a prisões ao redor do mundo. Esqueci o nome dele, posso até te mandar depois. E ele já tinha visitado 300 prisões ao redor do mundo para saber como que era feita a educação nas prisões. Simplesmente porque a educação é um direito de todos. Então, as pessoas precisam ter acesso à educação, né? E adolescentes encarcerados me parece um pouco na lógica da conscientização. Eu conheci um professor chamado Fábio Silvestre, ele desenvolveu um trabalho que chama Futebol Libertário, com internos da Fundação Casa. E eu gostei muito da forma como ele sentou para conversar com esses adolescentes, que era um pouco assim, veja, vocês são a maioria pessoas negras, pobres, de periferia, e que o lugar que a sociedade que a gente vive reservou para vocês é esse aqui. O que a gente vai fazer com isso? Então, ele começou a conversa um pouco assim, né? Claro que é um recorte de um trabalho onde ele desenvolveu com essas pessoas, mas quando eu penso em conscientização, eu preciso fazer uma autorreflexão, e a psicologia tem suporte para isso, né, nessa condição sócio-histórica que essa pessoa está inserida. Então, o que nos cabe? Qual é o espaço que nos cabe? Nas escolhas de uma profissão, de um sonho, por que as pessoas escolhem o que escolhem, né? Por que uma pessoa de periferia pode ou não pode escolher fazer um curso de medicina? E por que as pessoas escolhem fazer curso de medicina?
Né? Por que não escolhem audiovisual, atividades artísticas? E escolhem. E por que escolhem? Então, entender essas influências das escolhas. Mas eu pensaria para essa população que está em medidas socioeducativas ou diretamente encarcerada, que a educação é um direito de todos e de todas, né? E que precisa ter um processo de conscientização desse lugar que eles estão ocupando. Seja por questões que não são somente pessoais, porque sempre tem isso, né? Individualizar problemas que não são somente individuais e sociais. E a gente trabalha um pouco nessa contramão, né? A psicologia dá conta, a gente não sabe o que vai ser, né? Então, assim, a gente provoca o surto, depois a gente vê o que faz, né? O surto de consciência seria mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi as 3 perguntas, mas achei excelentes e obrigada pelas reflexões aí. Acho que está respondido, acho que nem preciso falar mais nada. Brincadeira, eu vou responder um pouquinho também. Eu acho muito válida essa sua inquietação, Cauê, tanto do nosso desafio de não se colocar nesse lugar de uma falsa superioridade, mas ao mesmo tempo do desafio que é colocar o educando aberto a trabalhar essas questões e a desenvolver essa conscientização. E aí eu acho que é importante pensar também que muitas vezes a educação que a gente, né, tem no Brasil não favorece, né, não dá espaços para a construção desse movimento que a gente busca fazer. Então, muitas vezes nadar na contramão, no sentido de que as pessoas podem vir com experiências muito frustrantes também, né, com professores, ou os adolescentes com adultos, né, com pessoas que não respeitaram o seu lugar de sujeito. Então, é bom entender, eu sempre parto um pouco dessa ideia da escuta, né, de entender o que está por trás desse posicionamento mais defensivo, né, o que ele quer dizer. Eu lembro, por exemplo, assim, entender um pouco a demanda, vou colocar nessas palavras. Eu lembro que quando a gente começou, né, o nosso primeiro encontro do Alende, do Projeto de Vida, a demanda que veio foi a organização. Todo mundo falou de organização. E aí, pensando, né, nesse trabalho que é ação e reflexão, a gente discutiu depois, o que será que isso quer dizer? E aí a gente pensou, será que eles estão falando tanto em organização porque eles entendem, a gente está falando em projeto, o nome é projeto de vida, é um nome abstrato, eles estão entendendo que o projeto é isso, e por isso vem a demanda, porque eles acham que é o que a gente espera? Será que eles estão falando tanto em organização porque de fato houve tanto em organização, porque de fato houve uma desorganização tão grande na vida nesse momento, que eles estão demandando organização em diversos sentidos? O que eles estão querendo dizer, né, por trás dessa posição? E aí, no caso desse posicionamento mais defensivo, de não querer refletir sobre a ação, já vi com as ideias cristalizadas, né, estereotipadas, eu gosto muito de provocar, no sentido de desafiar, não no sentido, né, pejorativo do termo, mas de passar atividades reflexivas, de colocar perguntas, e é uma questão de ir tentando e vendo se funciona, né, porque, de fato, cada caso vai trazer questões diferentes por trás. Então, o mais importante é a gente buscar ir construindo esses elementos de como a gente vai investigar. E, ao mesmo tempo, também, às vezes, isso envolve a aceitação de que, naquele momento, por motivos variados, aquela pessoa pode não estar tão disposta a isso, né, quanto a gente gostaria. E a gente vai buscando as aproximações, né, no ritmo que é possível, no tempo que é possível para fazer isso. Rodrigo perguntou de como trabalhar as questões políticas, técnicas e culturais das profissões dentro do projeto de vida. Eu vou me manter nessa ideia, né, que eu gosto da ideia da problematização, de fazer perguntas, né, acho que se fala muito em favorecer isso, favorecer aquilo, a gente até tem como objetivo favorecer, né, alguma coisa, mas nosso papel também é de problematizar, né, como diz Tom Zé, eu estou te confundindo para esclarecer. Então, trabalhar um pouco a partir do que eles trazem e dessa cara da profissão que eles têm, né, e ir ampliando. Mas trabalhar a partir do que eles trazem, né? Que cara da profissão é essa que eles dão? E aí, a partir daí, a gente pode ir ampliando, fazendo perguntas. A gente tem uma série de instrumentos, de técnicas, de atividades que ajudam a pensar isso, né? Mas é interessante provocar. E a gente pode, inclusive, trazer a referência de uma mulher para falar de engenharia, trazer um homem para falar de educação infantil, ou de uma profissão que seja
tipicamente relacionado ao feminino, enfim, estratégias que vão visando romper estereótipos e mostrar que, putz, aquilo que eu acho que eu sei sobre a profissão não é tudo, né, a respeito dela. Existem várias formas de, né, se viver um curso, ou se exercer uma profissão, e eu posso discutir isso. E aí eu acho que o grupo é um dispositivo muito rico nesse sentido, porque um estudante traz uma determinada visão estereotipada, o outro já chega lá e diz, mas não é assim não, chegar, advogado ganha 40 mil formado, o outro diz, você tá maluco? Meu pai é advogado e não ganha nada disso. Então, assim, essas trocas vão permitindo se trabalhar essas questões. Mas, por exemplo, a gente tem algumas técnicas que eu vou até compartilhar no Drive do projeto de vida e deixar aberto, né? Porque, por exemplo, na orientação profissional a gente tem o RO, que são vários cards, né, com vários nomes de cursos, né, e profissões, para que eles possam ir explorando um pouco, identificando, criando suas perspectivas a respeito disso. Mas a gente tem também o baralho das profissões, que é o material que está nos cadernos Todo Rumo, que inclusive foi assessorado por Silvio Bock, tem fichas com os nomes das profissões, e que é muito útil também para ir trabalhando essas questões, porque, de novo, a gente vai partindo do que aparece e vai, a partir disso, problematizando. Problematizar, para mim, é uma palavra-chave. A última pergunta é uma pergunta complicada, e eu acho que já mostra um ponto que é importante, né? Assim, o objetivo é gerar corpos dóceis. A emancipação, além de ser um desafio em si mesmo, assim, trabalhar nessa direção da emancipação, de uma prática libertadora, é desafiador, no mais das vezes, não é o que se deseja que a gente faça, né? O desejo é exatamente o oposto. Então, acho que, como a Ângela falou, a conscientização é um elemento super importante, e eu acrescentaria, né, assim, o quanto se deparar com essa situação de encarceramento é difícil, né, é importante dar um espaço de elaboração também, né, e o quanto a população encarcerada muitas vezes é tolhida do seu lugar de sujeito. Então, o simples fato de estar aberto à escuta e de valorizar esse espaço, né, de construção de si mesmo como sujeito, eu acho que já é fundamental, né, e esse espaço de elaboração, porque são questões que machucam, que doem, que são difíceis de lidar mesmo. Assim, no processo de orientação, eu reparo muito que nesse momento da conscientização é um momento doloroso, né? Não é um momento fácil tomar consciência dessas desigualdades, dessas posições nas relações de poder, nas relações de dominação e opressão. É um momento doloroso, mas que, na minha experiência também, pode ser um momento muito potente e transformador, né? De reconhecer isso e querer transformar essa realidade. Mas é um desafio. Acho que todas as perguntas que vocês fizeram indicam grandes desafios com os quais a gente se depara e vai continuar se deparando. Bom, então, alguém tem mais algum comentário? Tá, pode fazer, Cauê. Desculpa, gente, é rápido. Sem problema, pode fazer. A gente não está te ouvindo, Cauê. Deu uma travadinha aqui. Vê se você consegue escrever no chat, Cauê. Voltei, estão me ouvindo? Sim, agora tá tudo certo. Pode continuar. Ok. Eu tenho essa inquietação sobre a transição para o ensino superior desde que eu comecei a dar aula, né, em 2014, e quando eu comecei a observar nos meus estudantes de escola pública essa dificuldade em pensar esse acesso, muitas vezes uma baixa autoestima, um desencontro de informações, sabe? Dificuldade de projetar, mesmo muito por falta de informação e talvez por falta de referências também na família. Inclusive, foi isso que me motivou a ir para o mestrado, né? Minha pesquisa de mestrado foi nessa temática. Mas eu vejo um diferencial agora, né, dentro do cursinho, que é o seguinte: no ensino médio, que tinha sido o foco do meu trabalho, né, da minha atuação profissional e da minha dissertação, eu tenho um público que tem uma idade ali limitada, né, ali dos 17, 18 anos, e que estão terminando o ensino básico pela primeira vez tentar ou não tentar esse acesso. Mas quando a gente fala de um cursinho, a gente está lidando com pessoas de idades diferentes, né?
E talvez algumas delas já tiveram frustrações no caminho, de tentar e não conseguir, ou de tentar começar o curso e desistir porque não era aquilo, ou desistir porque foi forçado por alguma circunstância. A questão é como lidar com isso, com essas frustrações, e como lidar com isso num contexto que a gente tem de tempo, ou de temporalidades, que é extremamente acelerado e que induz a gente a querer tudo para ontem, né? Com essa questão da paciência, que talvez você não consiga faculdade com 20 anos, você pode entrar com 25, com 30. Essas questões que me inquietam às vezes, porque às vezes gera uma ansiedade, gera uma desistência, vamos lá, pô, já estou com quase 30 anos, por que eu vou fazer faculdade agora? Ah, mas eu queria muito fazer medicina, mas enfim, não deu certo agora, não tenho tempo para perder. Essas coisas mais assim, sabe? Acho que deu para entender, né? O que tá ok. Ângelo, Paulo. Não. Eu acho que o. Tá, beleza. Falei sozinha aqui. Podem responder. Quer começar, Paulo? Pode ir, não faz. Eu tô vendo aqui o comentário do Jefferson também, que eu achei interessante. Quando eu li aqui seu comentário, Cauê, acho que quando você falou que é difícil para você, às vezes, lidar, vou voltar um pouquinho, né, com a sua própria oscilação entre otimismo, disposição, desânimo e desilusão. Eu ia te dar uma resposta que a minha professora de yoga fala. Ela fala assim, tá tudo bem. E eu acho que isso tem um poder tão grande, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? E a exigência da produtividade, ela é sempre enorme, né? Às vezes nem quando vem de fora, ela vem de dentro. A gente tem uma expectativa muito grande. Eu trocaria uma palavrinha que você falou, né? Quando você olha para os estudantes e para as estudantes, e eles têm dificuldade de pensar o futuro, dificuldade de pensar o que eles querem ser, eu trocaria por condição, né? Porque quando eu coloco que eles têm dificuldade, eu já estou julgando aquilo como algo ruim. Olha, eles têm dificuldade, o futuro deles está comprometido a partir do momento que eles não querem mais estudar, né? Jovens de periferia, em muitos casos, terminou o ensino médio, acabou o estudo. É muito comum eles falarem isso, né? No cursinho, obviamente, não, porque a gente encontra eles já vindo nos procurar. Então, eles consideram assim, não, eu já acabei de estudar, né? Porque talvez não tenha essa referência dentro da família e muitas vezes ninguém continuou os estudos. Então, assim, a diversidade do público no cursinho, ela pode, e eu acho que precisa ser quer dizer, a gente chama de pluralidade do público, né? Essa diferença. A gente tem pessoas de 40 anos de idade com filho que estava estudando, saiu e voltou, quer continuar na universidade. Então, são outras expectativas. E essa grande gama de pessoas precisa ser um alimento para esse trabalho, né? Eu não posso, em nenhum momento, achar que o único caminho, por mais que eu queira, das pessoas, seja entrar na universidade pública, apesar do que a proposta do cursinho é essa, né? Mas como a Paula disse, a gente trabalha com provocações, a gente trabalha com processo de conscientização e com possibilidades de escolha, né? Porque muitas vezes a falta da informação aliada ao contexto da pessoa faz com que ela realmente desconheça as suas possibilidades. Então, assim, eu não serei advogado, porque quem é advogado é quem estuda em tal lugar, e eu não estudo lá, então eu não vou ser, né? Mas o que a gente traz é esse processo de conscientização o tempo todo, essa oscilação, ela é nossa, né? Eu acho que eu queria comentar até dentro da sua pergunta, uma coisa que a Paula falou, né? As nossas frustrações. É muito difícil passar por um processo de conscientização, de adequação das nossas expectativas. Nesses primeiros encontros, um dos estudantes que participou lá do Salvador Allende, quando a gente perguntou quem é você e quem é você no mundo, aí essa pessoa respondeu assim, eu sou uma estatística. Aquilo me chocou. Eu ia começar a chorar, né? Como assim você é uma estatística?
né? Mas o que essa pessoa está me dizendo com isso, né? Eu sou uma estatística, né? Ou seja, eu não sou ninguém, e a pessoa continuou nesse sentido. Então, a gente também entra em contato com as nossas limitações, né? A minha vontade naquele momento era ser simpática, que aí é aquele videozinho que eu sugeri. Não, imagina, você, olha, que pessoa maravilhosa, tem tanta coisa. Não, não, psicologia não vai para essa linha do vamos animar a pessoa. A gente tem que lidar com isso, né? Então, vamos entender o que essa pessoa está querendo dizer. E no final das contas, quando ele me explicou, eu acabei achando que todo mundo era uma estatística. E o cara tinha uma consciência política e crítica fenomenal. Então, acho que, assim, de novo, acho que tudo bem essa sua angústia, né? Mas você precisa entender que a angústia é essa. Aí já seria o momento do projeto de vida para os educadores, que é um outro espaço que a gente está pensando em desenvolver. Porque muitas vezes o educador, ele vem com uma expectativa que a gente se frustra, né? Lidar com jovem é isso. É aquele equilíbrio, né, da tábua em cima do cilindro. Uma hora que você consegue ficar bem ali, você já muda tudo. E a gente traz o sujeito o tempo todo para o processo, né? Acho que o Jefferson comentou uma coisa bem interessante aqui, ó. Ele pensou em usar a literatura que é citada, que está dentro da lista de livros para o vestibular, para falar sobre questões de desigualdade, racismo e injustiça. Excelente, achei excelente a ideia. Agora, a gente precisa saber o que essas pessoas entendem, né, por racismo, desigualdade e injustiça. Muitas vezes a gente tem ouvido falar, não adianta falar que a pessoa é machista se ela não sabe o que significa o machismo. Assim, vamos entender o que é isso. Vamos entender o que é o genocídio. Vamos explicar, né? Se precisar, a gente desenha, mas não naquele sentido de uma ironia, quero desenhar, porque muita gente, às vezes, entende de outras formas, né? Então, achei excelente a sua ideia. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, mas acho que Cauê é um pouco nessa linha, sabe? Adequar a sua expectativa mais como sua e se aproximar mais desses jovens que estão na sua frente. Entender um pouco mais esse querer e esse não querer, né? Quais são os espaços de escuta que você está oferecendo nas suas aulas para isso que está te incomodando, né? O educador e a psicologia cuidam um pouco disso, também precisa olhar para os seus incômodos, porque muitas vezes a gente, mistura tudo, né? Mistura com o incômodo do sujeito, e aí a gente não sabe muito bem como sair dessa cilada. Então, acho que tudo bem, nós estamos vivendo um período de oscilações, né? É mais do que esperado. Quem imaginaria aqui que ia viver uma pandemia, né? E a gente tem a tecnologia para poder nos aproximar, né? Eu acho que a pandemia não tem nada de bom. Eu falei isso 200 vezes. Nada justifica uma vida que foi perdida com essa situação. Mas tem aprendizados, né? A gente está aprendendo tanta coisa e construindo tanta coisa aqui, né? Então, acho que eu iria um pouco por aí. Eu vou tentar ser breve, então. Acho que a Ângela já falou muito bem, porque eu ia retomar, Cauê, exatamente essa frase que a Ângela retomou, né? Da dificuldade de lidar com a própria oscilação entre o otimismo e a disposição e o desânimo e desilusão. E eu leio isso e eu digo, nossa, não tem nada mais legítimo do que esses sentimentos que você está se referindo aí, né? Tem um autor que foi estudar o adoecimento no trabalho, e aí ele queria saber por que as pessoas adoeciam. E em um dado momento ele mudou, ele foi investigar porque naquelas condições de trabalho, né, tão precárias, tão difíceis, as pessoas não adoeciam. Ele começou a se interessar pelo não adoecimento, né? E é interessante porque a gente fala muito dessa questão da individualização, né, dos problemas sociais, da psicologização dos problemas, e a gente fala muito isso olhando para os estudantes. Mas, às vezes, quando a gente avalia a nossa própria prática, a gente também está imbuído nesse contexto, a gente também avalia a nossa prática assim, né? Com essa frustração, como se fosse possível, nesse contexto de pandemia, fazer todas essas coisas, assim. A gente teve um ano de experimentação,
em que foram feitas muitas coisas, não é à toa que a gente está aqui, a gente se articulou em vários grupos, a gente continua vivo em ação e buscando transformar isso que nos incomoda, e eu acho que isso em si já é muita coisa. Com relação à sua última pergunta, que eu acho que a Ângela já respondeu bem, eu só queria falar um pouco sobre essa questão da idade, né? Eu, como atendo em orientação de carreira, assim, já atendi pessoas de faixas etárias muito variadas, inclusive acima dos 60. E, de fato, elas chegam com uma bagagem e, a depender, né, de uma série de fatores, chegam com uma bagagem muito dolorosa. E aí eu vou citar uma pessoa que eu entrevistei no meu mestrado, que ele, em um determinado momento da trajetória dele, ele trabalhou numa grande loja de departamentos e ele foi almoçar na cozinha da loja e o gerente falou, não, segurança não almoça aqui não, segurança almoça no banheiro. E aí ele foi comer na calçada, no meio-fio, possesso, mas a gente está falando desse tipo de experiência, em que quando eu relato, eu vejo os caras de, nossa, e ao mesmo tempo é triste dizer que elas são muito mais frequentes do que a gente gostaria, e acho que com essa legislação trabalhista que a gente tem, com essa precarização do trabalho que está em curso cada vez mais, elas tendem a ser. Então, a gente está trabalhando com isso. E aí, é um desafio mesmo. Então, todos os seus sentimentos e todas as suas frustrações são legítimos nesse sentido, assim, porque, como a Ângela repetiu, né, assim, dói esse processo de tomada de consciência. E aí eu vou reforçar aquela mesma questão da importância da escuta, de valorizar o lugar do sujeito e de perceber também, assim, até onde e como a gente pode chegar e buscar a partir daquilo que a gente não dá conta de chegar, outros diálogos, outras pessoas, outros recursos para construir isso. Eu acho que era basicamente isso. Com relação à colocação de Jefferson, eu também achei muito interessante. Eu, inclusive, gosto muito de fazer isso. Eu não tenho usado tanto livros, mas recentemente eu mandei para um orientando uma música de Itamar Assunção e uma de Lued Luna, e fiz uma proposta em cima delas. Assim, acho que tem muito material na realidade, muito material contemporâneo e não contemporâneo também, que dá conta e que serve como disparadores para a gente explorar certas questões. Eu acho que esse é o ponto. Às vezes a gente fala muito, né, das atividades e das técnicas, pensando na técnica pela técnica. E, na verdade, tudo que a gente faz, né, as atividades, as técnicas, elas têm um objetivo por trás. E é esse objetivo que não pode ser perdido de vista, porque esse objetivo, ele pode ser disparado através de uma série de atividades. E pode, inclusive, acontecer de a gente propor uma atividade, a atividade não ser concluída, mas o objetivo, a reflexão que a gente queria suscitar, a elaboração que a gente queria, né, favorecer, acontece. Né? E é isso importante. Então, acho muito legal, né, o que você fala desses recursos, e inclusive porque você junta duas coisas já, né? Trabalhar um livro que ele tem que ler para o vestibular, com uma discussão super pertinente que esse próprio livro traz. Acho que é isso, acho que todas as perguntas foram respondidas, né? Acho que sim. Então, bom, antes de eu chamar a Ângela e a Paula para as considerações finais, eu gostaria de agradecer a participação e presença de todos. Aproveitar para convidar vocês a se inscreverem no canal do YouTube e participarem do nosso grupo de estudos no WhatsApp. Eu vou mandar o link aqui do grupo de estudos e agora do canal do YouTube. Se inscrevam e convidar vocês também para o nosso próximo encontro. Eu vou compartilhar aqui o folder. E aí, assim que eu compartilhar o folder, Ângela e Paula já podem fazer as considerações finais, tá? A gente vai seguir essa regrinha, né, Paula? Eu falo sempre primeiro. Paula, você. Tá todo mundo vendo o folder? Sim. Beleza, eu vou mandar então aqui, eu estava procurando a música de Itamar Assunção, aí eu vou mandar até aqui no chat. Eu vou agradecer
mais uma vez, eu acho que mesmo quem não falou, quem não perguntou, certamente pensou, então a gente está construindo junto, né? Acho que promover esses momentos de reflexão são sempre ricos, enriquece a nossa prática, enriquece o que a gente pensa do mundo. Acho que a gente precisa pensar o mundo, sim, né? E aí eu trago um autor bem interessante, que é o Nilson José Machado, é um professor da área de educação da USP, que ele fala sobre um conceito de cidadania que eu acho que cabe para todas as profissões, não é só para psicologia, mas eu passei a pensar isso, sobre a junção de projetos individuais e projetos coletivos. Eu acho que dialoga também com todo esse referencial que a gente está trazendo aqui, né? Então, não tem sentido eu pensar projetos individuais sem pensar projetos coletivos. E a gente carece de momentos de projetos coletivos. Então, a gente chama a psicologia para essa área, né? A gente chama a psicologia para estar junto nesse processo de escolha aí, que a Rede Emancipa, acho que brilhantemente abriu espaço, já tem uma trajetória longa, e a gente vem com nossa vontade de fazer isso acontecer. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, estejam sempre em contato aí, a gente vai estar junto em outros momentos. Obrigada. Gente, eu queria, acima de tudo, agradecer a presença de vocês e manter esse convite a que a gente continue juntos, né, e juntas construindo as coisas. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo é muito potente o que a gente está buscando e conseguindo construir coletivamente. Eu acho que não é à toa que eu gosto tanto do trabalho com grupos, não é à toa que a gente pensa tanto, né, na ideia de trabalhar com grupo, isso vale para a nossa prática também. Isso vale para a gente se articular coletivamente para pensar, né, ações que busquem ir na contramão daquilo que a gente quer combater, porque, né, coletivamente a gente é muito mais forte do que sozinho. Então, acho que, para mim, o mais importante, né, o que eu gostaria de dizer é isso. Acho que, e aí eu repito que hoje, mais do que nunca, é importante a gente manter a ideia de projeto e a chama de pensar o futuro acesa, porque, enfim, ditadura nunca mais, né? E eu acho que a gente precisa ter memória para olhar o passado e construir um futuro em outra direção. Então, acho que é isso. Obrigada pela participação de vocês. Vai ficar disponível para quem não pôde participar também. E é isso, gente. Boa noite. Obrigada mais uma vez, Ângela e Paula. Vocês são show. Todo mundo aqui é show também. Foi show. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Boa semana para vocês. Obrigada, gente, pela participação. Boa Páscoa a todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Pode encerrar a gravação, Paula. Ah, verdade.